Olá, gente. Aqui é a Vera Lima e nós estamos no Fala Mulher, informação direta ao ponto. Eu estou recebendo com muita alegria a nossa querida Cláudia Carmo. Cacau para os índios. Bem-vinda, Cacau. Olá. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, a Cláudia Carmo. Cacau. É isso, Cacau? Isso. Cacau para os mais íntimos. E é a torcida do Atlético, do Cruzeiro, do América, porque muita gente na sua rede social, certo, Cacau? Sim, com certeza. E me conta uma coisa. Olá, né? Primeiro, olá para todos. É uma alegria estar aqui, né? Num bate-papo com a Vera, aqui no Estúdio 321, no Fala Mulher. E a Vera me convidou para a gente bater um papo e para mim é uma alegria sempre falar de psicologia. Então, pessoal, eu poderia procurar a psicologia para poder me justificar de alguma forma naquilo que eu estou sentindo, naquilo que está reverberando em mim. Eu hoje acordei feliz, alegre, saltitante, estou irradiando de felicidade. E aí, Cacau, diante de você, uma psicóloga com uma formação humanista, experiencial, você vai explicar para a gente, como é que é isso? A psicologia, ela explicaria a minha felicidade? Bom, eu acho que vai depender muito desse contexto, porque a psicologia, ela explica que a vida é uma dualidade, assim, né? Tem dia que a gente acorda super feliz e tem dia que a gente acorda não tão feliz e às vezes triste. E é uma dualidade da vida mesmo, né? E que a psicologia, ela vem explicar isso, assim, num contexto de que, né? De integrar tudo isso, tanto a felicidade quanto a tristeza também. Mas essa explicação ampla, eu acho muito complexa, porque nós somos seres humanos e somos passíveis dessa dualidade que é da vida mesmo, né, Vera? Sim. Tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente está muito... Então, a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo também a conviver com todos esses aspectos da vida, com todos esses sentimentos, tanto a tristeza, né, quanto a alegria também. E você escolheu a psicologia com qual objetivo, Cacau? Nós estamos aqui porque é uma profissão, como todas as outras, desafiadora. Sim. Mas eu entendo, acredito que a psicologia talvez seja até um pouco mais desafiadora, porque se ela tem como um princípio, né, ou como objetivo, entender o comportamento humano, e nós somos seres complexos, então vocês todos os dias estão diante de incógnitas, né, de interrogações, talvez de um vasto mundo que só com muita profundidade é que se vai entender, né, o que se passa ali, sei lá, no comportamento da pessoa. Sim. Tá, então vamos por parte, né? Por que eu escolhi a psicologia? Eu digo que a psicologia está muito na minha essência mesmo. Eu lembro que, assim, desde quando eu era criança, adolescente, eu nem imaginava que eu ia fazer psicologia. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de comunicar, sempre fui uma boa ouvinte, eu sempre tive uma escuta, assim, muito ativa. Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe falava assim comigo, menina, você tem que fazer psicologia, porque nunca vi os outros gostarem de desabafar com você. Você parece que, entendeu? Parece até uma psicóloga. Minha mãe falava isso desde cedo. Então, eu percebo, assim, Vera, que a psicologia, ela está muito, assim, na minha essência mesmo, porque uma das maiores alegrias, se não for a maior, é estar com o outro, né? Genuinamente, é escutar o outro, é compreender o outro. E quando você fala, né, desse ser complexo, é de considerar essa complexidade do ser humano, porque somos complexos mesmos, né? Não somos seres estáveis, né? Uhum. Quer dizer, fixos, nós somos seres estáveis. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está. Então, assim, para mim, é muito gratificante, é muito prazeroso estar ali com uma pessoa, né? E, em alguma medida, contribuir na vida daquela pessoa. E você hoje tem uma experiência muito grande, eu acredito. Você já está com quantos anos de profissão? Uai, eu, de profissão como psicóloga clínica, mais de 10 anos. Mas eu sou formada, me formei em psicologia desde 2005. Então, você já está aí com 20 anos, né? E assim, eu iniciei logo quando eu formei, eu fui para uma área totalmente diferente da clínica, que foi para uma área da psicologia do trânsito. Que legal. Me especializei nessa área, com avaliação psicológica.
Mas sempre me faltava algo, assim. Eu sempre falava, nossa, eu quero mais. Né? Eu gosto, eu acho que é válido a avaliação psicológica, mas eu queria estar em outro lugar também. E aí eu também comecei a trazer a psicologia clínica para mim. Então, eu comecei a atuar como psicóloga clínica deve ter mais ou menos uns 10 anos, em 2015, talvez 14. Você tem uma clínica? Eu tenho uma clínica de psicologia do trânsito também. Olha só, e a sua clínica é onde? É lá em Itabira. Em Itabira? Sim. E lá vocês são um grupo, tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, né? Eu tô lá toda semana e eu tenho uma equipe lá de psicólogos, especialistas também no trânsito, médico. Tem uma equipe lá que trabalha junto comigo. Mas hoje eu estou mais na área assim, administrativa. Tá. E na sua formação, qual que foi a abordagem terapêutica que você buscou? O que te forja hoje como uma profissional? Porque, assim, pelas suas redes sociais, a gente vê que você se apresenta como psicoterapeuta humanista experiencial. Explica isso pra gente. Então, quando em 2014, né, quando eu comecei mesmo, falei, eu vou fazer realmente o que eu gosto, que é de ouvir as pessoas, que em alguma medida de agregar ali, né, de contribuir para a vida das pessoas, para as pessoas terem uma vida mais leve, com mais sentido, mais próspera, que é o que eu sempre gostei. E aí aí eu conheci o Instituto Humanista de Psicoterapia, que é um instituto que até hoje existe, que hoje, inclusive, eu sou uma das diretoras desse instituto. Eu faço parte da diretoria desse instituto. Como que chama? Instituto Humanista de Psicoterapia. É um instituto que dá cursos de formação para psicoterapeutas, né, psicólogos que têm que vai para essa linha mesmo clínica. E aí eu fui e fiz esse curso de formação. Foi aonde eu conheci, né? Eu já tinha passado pela graduação, já tinha visto essa abordagem, que é a abordagem humanista, mas foi muito pouco o acesso que a gente teve a essa abordagem. Porque hoje na graduação, assim, vê mais a psicanálise, a comportamental. Então, assim, eu passei um pouco e já me despertava muita atenção e interesse essa abordagem humanista. Né, que é do psicólogo, essa abordagem humanista, quem trouxe foi o psicólogo Carl Rogers, e na abordagem centrada na pessoa. Então, essa abordagem, ela veio quando eu fiz esse curso de formação e que fez muito sentido para a minha vida pessoal. E aí, fazendo esse sentido, né, para a minha vida pessoal, eu falei, bom, é isso que eu quero, é isso que eu vou oferecer. Porque assim, Vera, eu ofereço aquilo que faz sentido para mim, sabe? Sim. Porque eu penso assim, inclusive assim, eu penso que essa abordagem é uma abordagem que não trabalha com técnicas, sabe? Ela trabalha com atitudes. Então, na relação, quando se tem atitudes, né, que o psicólogo Carl Rogers traz como as atitudes facilitadoras para o crescimento e para o desenvolvimento do ser humano, né, que é a congruência, que é a consideração positiva e incondicional e empatia. Essa é a base na minha relação ali com o outro, né, na minha prática clínica. Então, eu acho que se essas atitudes estão presentes na relação com o outro, seja no set terapêutico, seja na sua família ou com um amigo, isso facilita, né? Isso aumenta para que a pessoa possa ser ela mesma, para ela crescer, para ela desenvolver. Pois é, e a gente está vendo hoje em dia essa dificuldade que a gente está tendo das relações interpessoais. Sim. A gente tem dificuldade de interação hoje com o outro, às vezes a gente tem até com a gente mesmo. Com certeza. Você veja só que da pandemia para cá, o que a gente ouve de pais falando de filhos de pais, desse isolamento, da preferência das telas, as relações com as pessoas. Como é que você tem encontrado esse cenário aí? A psicologia, muitas pessoas te buscam no sentido desse encontro, porque a gente está tendo essa necessidade, né? É uma desconexão, né, Não Vera? tem? Sim, com certeza. E eu acho que a pandemia, né, ela trouxe muito mais ainda essa desconexão das relações, né? A pandemia teve um prejuízo muito grande na relação humana, sabe? Então, a psicologia, ela veio exatamente para isso, né? O meu trabalho como psicóloga clínica é exatamente para ajudar a pessoa a se conectar com ela primeiro, para assim ser mais fácil, fácil não, mas mais possível dela conectar com o outro.
Quando eu estou aí, eu vou interromper um pouquinho, então. Quando eu estou muito conectada a uma ferramenta ou tal, eu estou desconectada comigo? Ou não necessariamente? Por exemplo, aí eu vou no caso mais extremo. Mas se eu prefiro, na hora de uma refeição, por exemplo, mesmo estando sentada à mesa com outras pessoas, com a família, estar com o celular na mão, comendo e olhando e não conversando com as pessoas, a psicologia explica isso como uma desconexão comigo ou não necessariamente? Porque você falou da desconexão que a pandemia trouxe. Sim, né? Eu acho que isso é bem complexo, assim, Vera, porque eu acho que a conexão, ela vai muito, assim, do ambiente também. Então, você traz esse exemplo de uma pessoa ali à mesa, né, num almoço, no jantar com a família, e aí você vê ali, né, a pessoa ali, mas que a grande maioria também fica ali o tempo todo, né? Isso fala de, talvez não seja nesse caso uma desconexão consigo, mas é uma desconexão com o outro, com o meio ali, né? Então, Tá. sabe? Então, Entendi. assim, às vezes a pessoa está até, às vezes ela está até conectada demais com ela, né? E aí ela perde essa conexão com o outro, com o externo. Então, isso é muito relativo, porque isso vai dizer muito do ambiente, né? Porque o ambiente é que ele vai facilitar ou dificultar essas conexões. A gente fala do mercado da psicologia maior, né, sua maior parte feminino, né? A gente tem cerca de 79%, 80% dessa profissão exercida por mulheres. E pelo perfil também, mulheres até jovens, aí até 39, 40 e poucos anos. No seu dia a dia de atendimento, você percebe também que quem busca mais pela psicologia são mulheres ou isso não necessariamente tenha ocorrido de uma forma mais, né, presente? Você atende também os dois lados e vê que tem, né? Ou seja, eu queria saber, na prática, quem mais está buscando a psicologia e buscando se cuidar desse ponto de vista do comportamento? Boa pergunta. Percebia-se antigamente que assim, a grande maioria esmagadora era, né, mulheres no processo psicoterapêutico. Graças a Deus, ainda bem que hoje os homens têm buscado muito mais. Mas eu vejo, Vera, que tem muita questão do preconceito também, né? Ainda hoje isso está bem menor, hoje as pessoas estão muito mais abertas, né, para estar nesse processo, para conhecer, né, para vivenciar um processo psicoterapêutico. Então, está caindo por terra essa desconstrução, porque antes tinha uma ideia de que, né, fazer terapia, eu tô doido, tem alguma coisa de errado comigo. E hoje, assim, eu fico muito feliz o quanto que isso está mudando, o quanto que isso está virando. As pessoas estão percebendo a necessidade, mas não a necessidade como doença, mas como uma prevenção, como saúde mental, como a gente faz uma atividade física, como a gente precisa comer bem. Hoje, a psicoterapia é essencial na vida de qualquer um. Para os outros aspectos da nossa vida também caminharem, né, equilibradamente, assim, com um certo equilíbrio, de uma forma de mais sentido, de uma forma mais leve, de uma forma mais congruente. Então, hoje, ainda assim, a grande parte são mulheres, mas isso tem mudado muito. Muitos homens estão buscando a psicoterapia. E o que mais tem incomodado as pessoas, assim, no dia a dia, sem entrar em casos concretos, mas de uma forma mais ampla que você veja? O que é essa busca de uma forma mais constante num consultório clínico ou numa sessão de psicoterapia? Você pergunta em relação, assim, o que eu percebo, o porquê que as pessoas buscam. O que está mais incomodando Entendi. as pessoas hoje? Então, também, né, é complexo, mas assim, eu posso dizer que a grande maioria tem uma questão pontual, né? Porque, tem alguma coisa ali que não está indo bem, ou que tem uma insatisfação, ou que tem uma tristeza, ou, né, muitas vezes, ou porque, né, um amigo, a família, ou até um psiquiatra encaminha, né? Então, assim, tem uma questão, sim, pontual. Mas sem deixar também de dizer que tem muita procura
para o autoconhecimento. A pessoa quer se conhecer mais. Olha, que legal. Isso é muito legal. Isso tem mudado também. Eu venho percebendo, assim, na minha prática, o quanto que as pessoas têm chegado, claro, porque para a pessoa chegar, né? Você foi bem. O autoconhecimento, ele vai me favorecer em que aspecto? A partir do momento que eu me conheço melhor, eu tenho possibilidades outras de alcançar os meus propósitos de uma forma mais assertiva? Seria isso? Explica aí pra gente sobre o autoconhecimento. Pois é. Então, o autoconhecimento, né, gente, ele é importante por quê? Porque se cada vez que realmente eu tô congruente com a minha essência, né, com o meu eu mesmo, as coisas, elas caminham melhores na minha vida. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, porque quanto mais eu me conheço, mais segurança eu tenho para qualquer coisa na minha vida, né? Então, assim, quando eu falo, assim, de congruência, né? Se eu estou congruente com o que eu ofereço, com o que eu sou, as coisas, elas tendem a se equilibrar mais. Você está falando assim, a congruência com o que eu sou, com o que eu ofereço. Isso é para que a gente possa, ao saber dos nossos limites ou das nossas possibilidades, daquilo que a gente dá conta de fazer e de não fazer, de melhorar, de se aceitar, de se desafiar ou de repente até de se estabelecer ali no que a gente chama da zona de conforto. Como é que o autoconhecimento vai me dar direções para que eu possa ser mais... feliz é uma palavra tão difícil, mas talvez ser mais coerente mesmo. Sabe? Entendo. É isso que eu queria entender. O autoconhecimento, ele pode me jogar para cima e ele pode, no contrário disso, também me empurrar no sentido contrário? Com certeza. O autoconhecimento, se eu me conheço cada vez mais, né? Quando eu falo congruente, é congruente do que eu sou e do que eu apresento para as pessoas, né? Certo. Então, por exemplo, se eu estou, né, cada vez mais, né, congruente, me conhecendo, gostando da pessoa que eu sou, eu vou ter mais segurança para apresentar isso para o outro. Porque quantas pessoas, Vera, a gente vê, né, que a pessoa fala assim, tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de se posicionar, né, em alguma medida é muito legal com o outro, mas internamente não era aquilo que a pessoa queria. Isso está dizendo o quê? De quê? De uma insegurança, de uma instabilidade interna. Então, se cada vez mais eu me conheço, cada vez mais eu tenho uma estabilidade interna, consequentemente, eu tenho mais posicionamento, eu tenho mais segurança para me apresentar para o outro da forma realmente que eu sou. Isso, consequentemente, me deixa uma pessoa com mais sentido, com mais leveza para a vida, entendeu? Com mais motivação para a vida e menos medo de desagradar o outro. O autoconhecimento é muito mais sobre, né? Às vezes eu vou desagradar o outro, mas eu preciso me agradar. Mas não é ser individualista, mas é saber me posicionar e me incluir sempre. E uma coisa que eu queria saber de vocês lidam com, principalmente quem escolhe a área humanizada, porque você pode estar numa psicologia empresarial, você pode estar numa outra área mais, sei lá, tecnocrata da psicologia, que tem também, você pode lidar aí com outros processos, né? Uhum. Mas a área de humanas, necessariamente, você está lidando com pessoas. Sim. E aí, você tem, todos nós somos humanos, então você, de repente, tem ali uma propensão de lidar com muitos problemas, né? De absorver muita coisa negativa. Como é que vocês se preparam do ponto de vista da cura de vocês? O profissional da psicologia, ele precisa se cuidar mais? Com certeza, gente, isso é fundamental, né? A gente oferece o que a gente tem. Sim. Né? Como que eu posso oferecer um cuidado para o outro? Né? Essa coisa de cura é muito complexa, mas como que eu posso oferecer uma possibilidade para o outro crescer, para o outro desenvolver, para o outro ser saudável emocionalmente se eu não estou? Então, assim, para mim é requisito básico e assim, fundamental, né? Um psicoterapeuta, ele precisa fazer terapia, ele precisa fazer supervisão, né? Porque a supervisão fala desse lugar também, porque o psicólogo, né, clínico, psicoterapeuta, é um lugar muito solitário. Então, assim,
ele precisa ter também um espaço, né, um espaço propício ali, né, porque tem um sigilo ali, mas existem espaços próprios para isso, como, por exemplo, a supervisão, para ele discutir alguns casos, porque junto ali, né, a gente amplia essa capacidade, inclusive, de ajudar o outro. Então, assim, Vera, é fundamental, entendeu? Não existe, eu não acredito, eu, Cacau, não acredito num bom psicoterapeuta que não faça terapia, né, que não faça supervisão, que não tenha essa rede. Muitas vezes a gente vê nesse profissional do psicólogo, às vezes uma pessoa mais contida nos seus comportamentos, nas relações. Eu acho que eles tentam passar isso até para mostrar uma certa imparcialidade, vamos dizer assim, no atendimento. Mas para a psicologia, para o seu dia a dia, para que você possa fazer a sua melhor entrega, que perfil que você acha que o psicólogo precisa ter mesmo, né, nessas relações? Bom, eu não acho que, né, assim, eu não acho que é uma regra que o psicólogo precisa ter perfil X, perfil Y, tá? Então, eu posso falar de mim. Sim. Eu percebo, assim, Vera, que o que me conecta mais com os meus clientes, assim, é eu proporcionar para eles um ambiente onde eles se sintam seguros, onde tem uma relação de igual para igual. Eu acredito, seja com o psicólogo, o cliente, em qualquer relação, precisa ser uma relação horizontal. Eu não gosto, não faz sentido para mim essa relação onde tem uma verticalidade, entendeu? Onde tem um suposto saber, né? Eu acho assim, nessa relação, porque eu sou afetada também quando eu estou com o meu cliente. Porque eu não sou robô, né? Eu sou humano. Então, isso me aproxima muito do meu cliente, né? Ele perceber que eu sou humano, que eu me afeto com a história dele, mas que eu não deixo de estar ali com ele e de ter recursos para estar ajudando em alguma medida. Cacau, você falou uma palavra que me chamou até a atenção aqui, robô. A gente está vendo muita relação robotizada nessa área do atendimento, da terapia, da psicoterapia, Sim. dos atendimentos psicológicos. Como é que você vê essa situação de mercado? Nossa, Vera, é algo que me preocupa bastante, né? Porque a gente está vendo aí as pessoas fazendo terapia, né? Com chat, GPT, com IA. E é muito complexo. Até um ponto, assim, eu acho até, assim, uma parte interessante. Mas tem uma outra coisa, gente. A IA nunca vai substituir o humano. Essa relação viva, essa relação onde você é meu cliente, você me conta algo ali e aquilo toca em mim, né? E vem uma emoção. Então, a IA nunca vai conseguir substituir isso. Mas eu acho complicado, eu acho perigoso, né? Em alguma medida, porque realmente cada vez mais as pessoas, né? A IA ela até consegue ir até uma certa parte, mas chega uma parte ali que ela não vai conseguir. E esse em alguma medida é o meu alívio, é de saber que, né, essa relação humana, e mesmo que esteja num atendimento online, onde eu não esteja ali no presencial, querendo ou não, né, tem uma relação, querendo ali, né, eu me sinto tocada também junto com o meu cliente, e a IA não vai, né, conseguir captar isso aí. Mas é algo que me preocupa bastante, porque está cada vez mais se expandindo, né, nesse lugar aí. Eu acho a busca das pessoas. É uma área que ela pode ajudar a fazer análise de diagnósticos complexos. Tem a área que ela vai atuar. Exato. Mas nessa questão, para além da análise de dados, né? Talvez a personalização de tratamentos, ela entre também, mas não necessariamente na inter-relação. Exatamente. Tem pergunta que ela não vai responder, né? Ela pode até responder, mas ela vai te responder de um lugar muito raso, muito superficial, né? A profundidade daquele olho no olho, daquela tremor na face, ela não vai perceber. Não vai. Não tem jeito, né, Vera? E a gente tem, inclusive, muitos riscos e já dados de situações muito graves, né? Em que as pessoas buscaram IA, né? Tentando substituir essa interação humana e acabaram recebendo, assim, orientações da própria IA que as levaram, inclusive, até a suicídios. Exatamente. A gente tem já muitas informações. A gente tem que ficar muito atento a isso, né? É uma coisa muito, muito, infelizmente,
muito questionável, perigosa, né? E tem a questão ética aí também, né? Sim. Que interfere bastante. Gente, chegando aqui ao finalzinho do nosso Fala Mulher, nós estamos conversando uma prosa muito legal aqui com a Cacau Carmo, que é psicóloga, psicoterapeuta, tem uma formação muito bacana na área aí humanas, né? Da psicologia humanizada. Ela escolheu aí uma corrente bacana que é dessa profundidade das relações com as pessoas, para que ela possa levar o seu conhecimento, ajudar, enfim. Cacau, uma mensagem assim, final para a gente aqui no Fala Mulher, para a gente encerrar aí do lugar em que você está, da escolha que você fez, que eu imagino que te realizou muito, né? Sim. Dessa conversa da sua mãe com você, te falando que você teria todo, né, um tino, todo um jeito para fazer da psicologia, um caminho para ajudar as pessoas. Você está realizada com isso? Demais, eu estou muito realizada, muito feliz, né, com o meu trabalho. Se tem algo assim que me realiza, que faz sentido, que me brilha os olhos, é a psicologia, né? É saber que eu estou deixando, né, a minha sementinha aqui. E assim, gente, assim, né, um recado que eu deixo é se cuidem, né? Saiba que vocês não estão sozinhos, que existem, né, lugares, existem espaços onde vocês possam encontrar mais sentido, né? Não é felicidade, porque a felicidade é um estado, mas encontrar mais sentido, mais leveza, mais propósito. E a psicoterapia não é um luxo, não é uma opção. Eu acho que é primordial. Eu acho que é algo que a gente precisa dar prioridade, sim, porque quando a gente está equilibrado emocionalmente, outros aspectos da nossa vida tendem também a se equilibrar. Uma alegria estar aqui hoje. Obrigada, Cacau. Obrigada pela sua presença conosco, Querida, pessoal. eu que agradeço. Pois é, recebendo aqui a Cacau, e eu queria dizer para você está no Fala Mulher, e se você gostou aqui da nossa entrevista, dê um like, curta, compartilhe com alguém que possa se aproveitar também dessa prosa. E eu te peço, siga aí a rede da Cacau. Qual que é a sua rede, Cacau? Cacau Carmo, @CacauCarmo Psico. @CacauCarmo Psico. Isso. Escreve tudo assim junto? @CacauCarmo, vocês já me encontram lá. Ótimo. E aí você também pode seguir aqui a gente, @Estúdio321, tá? E você também pode seguir as nossas redes sociais e a gente está no Spotify e também aí no YouTube. Um queijo e um beijo para você, eu sou a Vera Lima e você está no Fala Mulher.